Aristides, por favor, vou começar novamente aqui e já te passo imediatamente a palavra. Então, boa tarde a todos, todas, todes. Esse é mais um dos encontros preliminares, preparatórios para o quarto colóquio de fotografia na Bahia, que vai acontecer entre os dias 28 e 31 de maio. E hoje nós temos a presença generosa, querida, de Aristides Alves, fotógrafo, historiador, pensador da fotografia, não apenas baiana, mas brasileira e internacional. É um enorme prazer estar aqui contigo, Aristides, e para conversar com ele, nós temos também a presença da fotógrafa e pesquisadora Célia Guiar e da fotógrafa, curadora e pesquisadora Nádia Pellegrino. Aristides, mais uma vez a palavra é sua. Falar um pouco da minha trajetória, mas tem umas camadas ligadas ao trabalho profissional, ao trabalho ligado à cultura e à comunidade fotográfica, que eu me dediquei um tempo, e também meu trabalho de autor. Perfeito. Então, eu gostaria só de apresentar para quem não conhece, acredito que todos conheçam muito bem, tanto Célia Guiar quanto Nádia Pellegrino, mas deixe-me só falar um pouquinho a respeito delas aqui. Em primeiro lugar, vamos falar de Nádia Pellegrino, que foi parceira de Ângela Magalhães no Instituto Nacional de Fotografia, o Infoto da Funarte, entre 1979 e 90, nas edições de livros, na coordenação das Semanas Nacional de Fotografia, nas comissões do Prêmio Marco Ferrez e no Prêmio Nacional de Fotografia. Junto com Paulo Matar, em 90, ela formou a área de fotografia no Centro de Artes da UF, foi bolsista Rio Arte, Fundação Vitae, e, na atualidade, ela é curadora e pesquisadora independente, com diversos livros lançados em coautoria com a Ângela Magalhães, também com uma carreira muito longa. Ela participou, no ano passado, da elaboração da exposição Delírio Tropical, ao lado do Orlando Maneschi, apresentada no Festival Solar de Fortaleza, e tem diversos textos publicados no Brasil e no exterior, assim como participação em festivais de fotografia no México, em Montevidéu, e em diversos outros locais do Brasil e exterior. Atualmente é curadora do Icon Art, galeria, na Fábrica Bering do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Nádia, e eu passo... Mauro. Muito obrigada. Celinha. Célia Guiar é pós-graduada em Artes Visuais, Produção e Cultura e curadora independente. Fotógrafa atuante desde os anos 80, como repórter fotográfica, com diversas passagens nos jornais da cidade até o início dos anos 90. Com Alex Baradel, ela assina atualmente a curadoria do Memorial Pierre Verger da fotografia baiana e do livro A Fotografia na Bahia, 1839 a 2006, com Maria Sampaio, no período de 1839 a 1949. É pesquisadora de imagens e mantém vasto cadastro de fotógrafos baianos. Presidiu o júri do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger em 2019 e 2021. E atualmente desenvolve um trabalho como orientadora e curadora dos acervos de fotógrafos baianos. Ela criou e coordenou a Galeria Pierre Verger da FUNSEB, atuou como mobilizadora no projeto Oi Cabum e faz parte do grupo de fotógrafos da Bahia. Implantou a curadoria de fotografia no jornal Correio da Bahia. E hoje ela trabalha junto à Fundação Pierre Verger no projeto 16 Ensaios Baianos e no portal da Fotografia da Bahia. Além disso, Célia Guiar é participante das atividades desse quarto colóquio de fotografia da Bahia. Célia Guiar, seja muito bem-vinda também. Me parece, então, que o trabalho de Aristides tem vários atravessamentos, né? Atravessamentos que a gente vai poder constatar quando ele for projetar as imagens do trabalho dele, né? Nesse resumo dessa trajetória.
Então, assim, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar seria o espírito, o espírito comunitário, o espírito coletivo de Aristides Alves, né? Então, presente na organização da primeira Foto Bahia, em 1978, e que foi realizada até 1984. É importante dizer que, nessa época, a gente não conhecia quase nada da fotografia brasileira. 78, inclusive, antecede a própria criação da Galeria de Fotografia da Funarte em 1979. Daí, o pioneirismo, né, desse evento. E aí, a Funarte, onde eu trabalhava nessa época, ao lado de Ângelo Magalhães e de tantos outros profissionais, ela atuava, né, atuava no âmbito nacional, ela tinha uma política nacional de cultura. E a gente, naquele momento, procurava fazer um mapeamento mais amplo da fotografia brasileira, identificando vários autores que estavam espalhados pelo território nacional. O segundo ponto que vale a pena destacar, ao meu ver, ele estrutura e desestrutura a linguagem fotográfica numa dimensão exploratória. Me vem à mente algo que tem relação com o artista construtor. E o que é isso? Quer dizer, na fotografia documental, como vimos em muitos trabalhos que foram aqui apresentados, a gente tem uma perspectiva semântica, uma perspectiva antropológica, principalmente quando a gente olha as máscaras, né, que Aristides apreende como uma marca indelével das várias manifestações culturais da Bahia. Então, perceber nesse conjunto de imagens que ele vai mostrar aqui, essas máscaras, né, é uma ação que brota do corpo alterado, é uma ação que brota do ocultamento da identidade. Você poderia mostrar, André, alguma delas? E que traz, né, fora dos padrões habituais das comunidades, o imaginário sincrético da cultura baiana, assim como também questões das vanguardas históricas, como o surrealismo nos anos 20 do século passado. Então, a gente pode se perguntar aqui, quais são as potencialidades ocultas que estão por detrás destas personas mascaradas? Ou seja, como é possível entender o mecanismo de produção da imagem, o processo, a sintaxe, o deciframento de sentido? Ou mesmo, como diz o famoso dramaturgo Bertolt Brecht, que é preciso adotar aqui uma alfabetização do olhar como estratégia para produzir um conhecimento visual rizomático no território da linguagem. Então, nesse oceano de imagens que escorrem, que jorram, que transbordam, somos inundados por algo da ordem do invisível. Não por acaso, eu me lembro aqui os títulos dos livros de Didi Huberman. Ele não diz, olho as imagens, ele diz, diante das imagens, o que vemos e o que nos olha. Isso também nos leva a um questionamento. Por quê? Porque o Huberman, eu acho que ele deseja chamar a nossa atenção para o fato de que as imagens não são imediatas, nem fáceis de ler. Pelo contrário, é preciso interpretá-las porque são recobertas de um campo de forças, um campo de linguagens heterogêneo. Vamos ver, então, aqui, na apresentação do Aristides, a construção de narrativas visuais, que aparecem particularmente no livro Eixo de Oju, 2017, onde as imagens são desmontadas e remontadas em trípticos sob a perspectiva de suas afinidades eletivas. Há um diálogo, acredito, que joga um discurso visual, né, contra o instantâneo,
produzindo algo de inesperado. Escapam daquele sentido tão conhecido de nós, o sentido ontológico da fotografia, isso é isso, aquilo é aquilo, como diz o Roland Barthes, e isso vai em direção, pode passar, André, mais um pouco, a um modo de pensar, de experimentar, um modo de produzir histórias. Por último, eu me arrisco a falar brevemente do livro Rastros de um Relâmpago, elaborado por mim, por Ângela e Aristides, no terrível período da pandemia e do negacionismo bolsonarista em 2021. Eu gostaria de ressaltar a força desse trabalho, que reside, sob a minha perspectiva, na análise das fotos como lugar de memória. Elas não são pedras, ou elas são pedras, que ficam criando musgos sob um chão lamacento. As imagens estão presentes para lembrar o nosso saudoso professor e amigo Maurício Lissovsky. Elas estão presentes nas entrelinhas da nossa vida. Procuramos, por isso, nesse livro e na exposição que o Aristides apresentou recentemente na Bahia, ressaltar, explorar a experiência autobiográfica, sem deixar de lado também a sobrevivência das imagens na história da arte, quando a gente recupera, quando a gente traz de volta do passado o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, em 1890. Então, eu diria, escavar, esquadrinhar, especular, rememorar, tudo isso faz parte da alfabetização do olhar. Hoje a gente vive no perigo de quê? No perigo da banalização das imagens, em que pese a democratização do olhar, tão vista e tão ressaltada por Walter Benjamin. Mas, felizmente, para compensar, para nossa alegria, existem os festivais de fotografia, como o Fotorrio, que se multiplicam pelo Brasil afora, além da formação oferecida pelas universidades. Daí a importância desse colóquio, porque esse colóquio nos traz a possibilidade, a chance de fazer um mergulho mais profundo no coração da linguagem fotográfica. Muito obrigada mesmo a todos vocês que estão compartilhando conosco desse encontro. Obrigado, Nádia. Aristides, quer comentar alguma coisa? Não, Célia vai falar agora e eu depois. Eu sempre procuro não falar, mas... Não, você tem que passar o PowerPoint, Aristides. O André, comece o PowerPoint. Eu peguei até o sotaque de Nádia agora para falar. Conta pra gente. Conta pra gente aí esses meandros, essas nuances desse trabalho. Eu digo que eu cheguei na Bahia em 72, comecei a fotografar em 75. Produzir eu comecei inicialmente, eu tive algumas experiências aqui com teatro, com música, até que eu comecei a fazer biologia. Eu me formei em biologia e em exatamente 74, 75, eu não consegui fazer mestrado, a situação estava um pouco complicada e recebi um convite para trabalhar na Bahia Tursa. Em 76 eu comecei a fazer jornalismo, então eu me formei em jornalismo. Em 78 não havia, a gente é difícil perceber isso, mas a gente tinha um desconhecimento quase total da produção da fotografia aqui na Bahia. Quem eram os fotógrafos e não sabíamos nem a produção. Naquela época, a produção fotográfica ela se dava através de jornais e as poucas revistas que nós tínhamos. Acontece que a fotografia em jornal ela não era
assinada. A Foto Bahia veio com essa intenção de, de dar conhecimento da produção fotográfica, dos fotógrafos se conhecerem, não é? E trocarem suas ideias e para preencher esse grande vácuo, esse grande vazio que nós tínhamos, que era do ensino da fotografia, basicamente. Nós tínhamos pessoas autodidatas na época. Então, a Foto Bahia, ela teceu nesses 8 anos de existência uma trama, né, de cursos que hoje seriam considerados, se nós formos ver os cursos que nós tivemos de linguagem, jornalismo, história da fotografia, vários cursos que nós apresentamos aqui durante o Foto Bahia, esses cursos acabam formando quase um currículo de ensino amplo da fotografia. Então, a Foto Bahia, para mim, eu acredito que para vários fotógrafos, né, entre eles Célia, que está aqui presente, que participou ativamente do grupo, ele foi, ao mesmo tempo que foi formador não só da prática e da técnica fotográfica, mas também de um pensamento sobre fotografia. Não é? E ele foi formador, ele divulgou o trabalho dos fotógrafos baianos e se inseriu depois, através da Semana da Fotografia da Funarte, que Nádia está aqui também, dentro do panorama da fotografia brasileira. Então, foi uma interseção assim, muito importante. Né? Foto Bahia, as semanas, e mais lá na frente vai coincidir com o mês internacional da fotografia lá em São Paulo. Então, foram movimentos, né, que foram conduzindo a fotografia brasileira até o que ela está hoje. Depois há vários, esse cenário de vários festivais, infelizmente não aqui na Bahia, né? Que também desde 78, que foi o primeiro Foto Bahia, eu me lembro que até foi com o stencil que a gente convocou as pessoas, ninguém sabe mais o que é stencil, mas nós fizemos também um seminário. Então, 78, eu acho que ela foi um movimento, o primeiro, né, que apresentou esse formato, o que era uma exposição fotográfica com seminários, e começamos a partir daí a primeira reivindicação sobre uma política cultural no estado da Bahia. Por incrível que pareça, as reivindicações de 1979, 80, 81, 84, e depois com a rede aqui que nós fizemos aqui na Bahia, continuam o mesmo, sim, uma política cultural. E algumas coisas nós perdemos, né, que nós conquistamos, como a Galeria PRDG, que Célia coordenou um tempo, o Núcleo de Fotografia da Fundação Cultural, mas no coletivo, pensando maior também na questão de quando nós aderimos e batalhamos também. Eu tinha falado aqui que não havia assinatura das fotos e tal, então nós conseguimos, junto com um movimento nacional muito forte que aconteceu naquela época, o direito autoral e crédito obrigatório. E partindo um pouco da Foto Bahia e já entrando depois, mais dentro dos trabalhos que eu considero do coletivo da fotografia, eu fiz em 2005, 2006, a Fotografia na Bahia, que conta, né, é um olhar, na verdade, sobre fotografia na Bahia, que pesquisa e traça um amplo aspecto da produção fotográfica nessa época. Nós temos ela é dividida basicamente em 2 textos, quer dizer,
ela é contínua, mas dividida. No primeiro é um texto de Maria Sampaio, com pesquisa de Maria e Célia, que fala sobre a fotografia de, eu acho que de 1850, Célia, você se lembra a data desse período? Esse período lembra, né? Célia? Não estou ouvindo. Você está com o microfone. Até 1950, de quando a fotografia chegou no Brasil, né, através do Porto, até 1950 foi a concentração da minha pesquisa e da Maria. A Maria, nós fizemos as pesquisas em coleções particulares e arquivos públicos. A Maria construiu o texto e a pesquisa de imagem minha. Então, o segundo aspecto da fotografia seria de mais contemporâneo. Teve uma pesquisa, textos do Rubens Fernandes, e ele aborda toda essa fotografia. O livro é muito mais do que isso. Ele tem um índice de fotógrafos que produziram na Bahia durante esse tempo, com data de nascimento, o período que trabalharam, o setor que trabalhavam. E também, como eu estava dizendo, que é um trabalho... Esse trabalho da Foto Bahia, na verdade, quando eu estou dizendo que foi um trabalho formador, porque eu acho que ele continua no espírito, no trabalho dos fotógrafos que atuaram ali, com essa visão da fotografia, né? Porque a partir dali nós tivemos essa concepção da fotografia, da importância como memória, não é? E, enfim, eu acho que lá da época do Foto Bahia, que sou eu, Célia, Maria Sampaio, Isabel, Rino Marconi, Adenor Rodim, essas pessoas que construíram esse caminho da fotografia, né? Então tem não só essa questão mesmo os que não continuaram fotógrafos, né, como o caso de Rino, que se tornou psicólogo, ou Célia, que está dentro da área com pesquisa e fazendo um trabalho bem intenso, continuaram com esse sentimento, eu acho que esse sentimento sobre a fotografia que permaneceu. E foi também, veja, aqui eu estou com uma foto de Bauer, num catálogo de 2006. Quer dizer, o Bauer participava das exposições e foi... Não que seja uma descoberta nossa, ele já não existe muito isso. Tanto que o trabalho dele era muito bem aceito e eu fiz questão de colocar o trabalho dele tanto nesse livro quanto quando mais tarde, né, que eu fiz algumas indicações para o Marcos Pirelli de fotografia, eu indiquei Maria Sampaio, Bauer Sá, Anísio Carvalho, vários fotógrafos da Bahia que hoje estão no prêmio, no catálogo e no acervo do Marcos Pirelli de fotografia. Depois continuei também como indicando fotógrafos, tanto para a Funarte, no Marques Ferres, eu fiz parte daquelas pessoas que indicavam fotógrafos, quanto o Márcio Pirelli, enfim. E continuei dando curso, fazendo curadoria, enfim, nessa parte daí. Porque sou eu que falo agora? Porque você estava falando muito sobre a questão da sua coordenação, dos movimentos e das coisas que você realizou dentro de um coletivo que abarcou sua ideia e trabalhou junto com você. Eu gostaria muito de saber, e acho que eu nunca te fiz essa pergunta, o quanto esse movimento influenciou na sua produção fotográfica.
qual? Porque numa determinada época você era um fotógrafo basicamente documental, né? Trabalhando para a revista Viver Bahia e seu primeiro livro, seus livros também, os primeiros, tinham uma pegada muito mais documental, e, de repente, houve talvez uma leitura minha, houve uma transformação do seu trabalho. Essa transformação foi influenciada por todo esse movimento que você vivenciou? Com certeza ela foi influenciada pelas discussões que nós tivemos durante todo esse tempo. Eu tinha um trabalho já sendo produzido, que era um trabalho de fotojornalismo, que eu trabalhei também para vários, né, Veja e Isto É, e trabalhei para outro Jornal do Brasil, eu fiz um trabalho de fotojornalismo, tinha feito um trabalho documental também, com algum pouco publicitário, com a visão mais publicitária para a Bahia Tursa. Eu trabalhei 20 anos na Bahia Tursa, então, e eu estava assim, esse trabalho documental ficou, tipo, para mim, com o trabalho possível de ser feito documental. Né? Assim, o trabalho para a Bahia Tursa é aquilo que se faz, não tem muito. Eu estava procurando algo, e isso surgiu dentro dessas discussões, algo mais pessoal, mais autoral, né? Então foi uma procura não do autoral lá do fotojornalismo e tal, mas uma conexão mais interna comigo, com o meu trabalho, mais subjetiva, né? O que me levava... Eu cheguei a fazer essas questões, assim, se eu não fosse um fotógrafo profissional que não tivesse a minha pauta, fotojornalismo, da publicidade, que tipo de fotografia eu faria? Eu tinha umas questões internas comigo mesmo. Mas se eu tivesse essa liberdade de criar uma produção fotográfica independente, sem as amarras da publicidade, do projeto da publicidade, sem a pauta jornalística e tal. Então, a partir daí, desses questionamento, que eu comecei a tentar descobrir internamente qual a imagem que eu queria mostrar. Quer dizer, esse trabalho começou um pouco assim, dessa procura. Aristides, é curioso você falar isso, que a gente ouvindo, você contando esse momento da fotografia baiana, a gente percebe que no exato momento em que os fotógrafos se organizam em associações, buscam o direito pelo copyright dos seus trabalhos, que já surge a ASA, você participa da F4, essas coisas todas estão acontecendo. Ao mesmo tempo, é um momento também que existe uma pesquisa cada vez maior a respeito também da própria fotografia baiana, né? Entre esses anos 70 e 80, me parece que houve uma organização social, política e cultural de vocês bastante grande, e que isso foi muito decisivo para a fotografia aqui. Você concorda com isso? Eu concordo, porque, veja, se você dentro da linha de tempo mesmo, a Foto Bahia surgiu em 78, ainda no período da ditadura militar. Então, foi uma época que a gente estava juntando as coisas e a sociedade civil estava tentando se organizar, né? e reivindicar algumas coisas. Né? Pela primeira vez, né, quase ali no finzinho da ditadura militar, a gente estava tentando se organizar como grupo, como categoria, né, como profissionais de uma área, a pensar como melhorar essa produção, essa relação de trabalho, como melhorar tabelas de preço, como conseguir assistências jurídicas para colegas nossos que tinham sido presos. O Foto Bahia, dentro do Foto Bahia, a gente tinha algum processo desse. Eu acho que foi
nesses 8 anos, né, quando a senhora diz, eu só fiz a minha primeira individual na Funarte depois de 8 anos de trabalho coletivo com a Foto Bahia, eu sempre disse, não, eu preciso me dedicar um pouco também à minha questão individual, à minha produção como fotógrafo. Então, a partir daí que você, que os olhos, é a partir de que isso que você coloca, por exemplo, a fotografia, algumas certificações que nós tínhamos na Foto Bahia, né, no coletivo, seria que você tivesse cursos ou de graduação ou da universidade que tivesse fotografia. Batalhamos por isso. A fotografia hoje está em todas as universidades. Outra questão da época, a fotografia não chegava nas galerias. Né? A galeria não tinha fotografia, não era considerada arte, aquela discussão toda. Né? Conseguimos chegar, por exemplo, o Foto Bahia, ele começou no Foyer do Teatro Castro Alves e terminou, foi até o MIS, né? E terminou no Museu de Arte da Bahia. Então, nós conseguimos, tivemos... e dentro disso, quer dizer, quando você começa a estudar fotografia como história e a dar importância à fotografia, é um processo de educação, é um processo de reeducação, e aí surge a importância, né, de você ver a fotografia que ela tem uma importância bem maior do que estava sendo colocada. Eu não tenho algum traço da questão da fotografia como jornalista naquela época, ou que ela fotografa mais a questão do documental, o fotojornalismo da miséria e tudo, porque era uma forma que se tinha para mostrar que se a ditadura diz que não tem fome do Brasil, você tinha uma foto ali com pessoas abandonadas pela rua, as famintas, entendeu? Então, eu acho que a fotografia foi essa resistência, ela teve, e tem até hoje, né, essa grande importância de ser o contraponto dos fake news na ditadura da época. A própria fotografia documental ou o próprio fotojornalismo, apesar das amarras que existem, né, porque é um trabalho encomendado, tem um grau de subjetividade muito grande. E hoje nós vemos, por exemplo, José Medeiros, né, que a Ângela e eu fizemos a primeira exposição de José Medeiros na Funarte, que trabalhou em 1949 até 1960 na Revista do Cruzeiro. Você vê hoje as fotos que o José Medeiros fez, né, naquela época, sendo alçadas ao cenário da arte pelo Instituto Moreira Salles, por exemplo. Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar, né, essa questão do fotojornalismo pela perspectiva, né, desse grau de subjetividade que existe. Por exemplo, nesse trabalho Máscaras, né, que você fez, tem várias fotografias, vários retratos que identificam o seu estilo de fotografar, né, closes que você faz, cortes, composição. Então, assim, né, esse trabalho que você vai falar agora, não sei se é agora, eu gostaria de saber como é que surgiu essa ideia, tá? E como é que foi construído esse trabalho? Das minhas viagens pelo interior da Bahia, e depois de um tempo eu percebi que vários lugares tinham manifestações com máscaras, em épocas diferentes, né? E máscaras diferentes, construções diferentes. E eu fui fotografando, primeiro pelo fato de ser algo, na época, inédito, que estava ali, e depois eu comecei, depois de 2, 3 anos, que eu comecei a perceber, né, que isso estava espalhado, mas era um conjunto interessante, importante, eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa de quais os lugares que tinham essa manifestação, e elegi, na época também, fotografar máscaras que eram feitas pela comunidade local, não é? E naquela época começaram a ter muito máscara de plástico imitando heróis de TV,
Então, eu tive alguns critérios para fotografar nesse livro. Eram máscaras feitas ou de tecido, de barro, de papel machê, mas pela comunidade durante os eventos de apresentação. Daí, eu fiz um projeto do livro, e foi o primeiro livro, esse é o segundo livro que eu edito, mas o primeiro assim, que eu editei, que eu tenho tudo, que eu consegui fechar um pensamento editorial de um livro, entendeu? Eu tenho o trabalho fotográfico, eu chamei um professor da escola de teatro aqui, que fazia pesquisa sobre máscara, ele escreveu um texto sobre as máscaras e de onde vêm essas máscaras, quais influências que são aqui portuguesas, indígenas e africanas. Ele fala sobre isso e fala sobre os lugares que essas máscaras tinham. Chamei o meu amigo também dessa época, né, desde essa época anterior, Rubens Fernandes Júnior, que escreveu um texto sobre a estética, né, a forma visual, a estética visual dessas máscaras. E, por fim, eu chamei Luiz Tenório, lá de São Paulo, que é um psicanalista lá de São Paulo, amigo meu também, que fez um texto sobre a máscara dentro da visão do inconsciente coletivo, da psicanálise, essa coisa toda. Então, eu coloquei um mapa, né, no fim do livro, com as cidades. Então, eu consegui fazer um trabalho bem consistente a partir desse ensaio sobre máscaras. Né? E elas estão aí, e são usadas até pouco tempo. Alguns lugares que tinham parado de apresentar as máscaras estavam usando o livro como referência para retomar, entendeu? Então, tem essas coisas. Tinha lugares que eu cheguei que... não vai ter máscara esse ano. Por que não vai ter? A prefeitura não contribuiu, não tem dinheiro. Aí, cara, o que é contribuir para um pessoal daquele sair com a máscara? É comprar 2 latas de tinta, comprar cola, comprar um pincel. Quer dizer, eu me lembro, então, eu vou dar para vocês o dinheiro, vocês vão fazer as máscaras e vão sair. E eu vou fotografar depois, lógico. Mas o pensamento da prefeitura é o seguinte, era trazer trio elétrico com cantores de fora, né, nos eventos lá, e essa produção maravilhosa, super importante, eles não contribuem com nada. Passado essas mais de 4 décadas, desde esses movimentos que foram tão significativos para a fotografia baiana, como é que você vê a relação entre a produção daqui em relação ao resto do país? Eu acho que na produção ela quebra a questão do regionalismo, apesar da base de ser alimentado por isso. Tem uma questão que continua, mas não pela produção dos fotógrafos na Bahia. Eu acho que tem uma produção muito interessante, né? e grande, no sentido, são vários fotógrafos, em vários aspectos. O que não existe é aquela questão que eu coloquei no início. Você não tem uma política cultural. Você não tem, na Bahia, desde o Agosto da Fotografia, sei lá, 10 anos atrás, né? Não tem um festival, não tem uma Bienal, que quando nós deixamos fotografia e que Maria Sampaio, o Conselho, o pessoal assumiu o núcleo de fotografia da FUNSEB, a ideia é ter uma Bienal de fotografia. Fizeram a primeira, né? Maria e o pessoal, mas não teve continuidade. Então, falta na Bahia, a questão da cultura na Bahia é urgente, entendeu? Eles deixaram o que tinha, o pouco que se foi construído, decair. Nós não temos casa de espetáculo, não temos um festival, não temos temos o colóquio. O colóquio está acontecendo porque ele está sustentado ali pela questão da universidade, não é? Mas uma política pública você não tem. Então, é difícil você não
no estado como a Bahia, mesmo com a sua produção, você precisa ter troca entre esses fotógrafos, entendeu? Nem todo fotógrafo tem dinheiro hoje para estar frequentando todos os festivais, não é? É isso. Eu, para mostrar seu material, para deixar enfim, para divulgar o seu material. Então, falta uma política governamental, né, tanto do Estado como da Prefeitura, para divulgar esse material daqui, esses fotógrafos, e propiciar a essa fotografia baiana essa troca com outros fotógrafos, com outros festivais. Enquanto nós não... Eu acho difícil você ter uma propagação da fotografia ou do teatro, das coisas, se você não tem espaço, se você não forma público, se você não tem divulgação da produção, se não vem gente de outros lugares para cá, fotógrafos, curadores, para estar incentivando essa produção. Então, eu acho que você vê pelos projetos, pelos editais, não é? A maioria fica no eixo sul. Não é nem isso, né? Nem através dos editais. Então, eu acho que falta tudo. Não é? Eu acho que tem fotógrafos e tem fotografia. Ô, Mauro, em relação à sua pergunta, eu me lembrei que existe um texto, um dos textos de Moacir dos Anjos, ele discute justamente essa questão do local e do global. Mas ele, por exemplo, não desconhece, né, que quando você está inserido num determinado local, você recebe as influências desse local e isso se manifesta na sua produção. Então, assim, eu acho que existe, né, essa mistura desses dois termos, já que a gente já estava conversando antes, né, sobre essa questão das fronteiras, sobre essa questão da miscigenação e tudo. Eu acho que essas coisas elas vão estar presentes o tempo inteiro, já que a gente está no lugar onde a gente vive, já que a gente está também no mundo ultraconectado. Então, acho que essas duas coisas se misturam, tanto que você tem produções como a da Mário Cravo Neto, que traz nitidamente, né, essa questão afro, ou mesmo do Pierre Verger, que também traz essa questão. Se ele estivesse na Austrália, por exemplo, ele não poderia fazer esse trabalho. Então, essa questão do local, né, de onde você vive, de onde você está imerso, eu acho que é super importante. É bacana isso que você falou, Nádia, porque entra aí uma nova questão que a gente ainda não estava colocando, né, Aristides, que são exatamente as novas tecnologias e as redes sociais. Você acha que isso também está impactando dentro dessa produção fotográfica, não só local aqui de Salvador, mas de forma geral? Você acha que está havendo uma transformação não só no fazer a fotografia, mas também no ver a fotografia? A gente está vivendo uma terceira revolução, né, tecnológica, onde todos têm acesso a isso ou aquilo. Então, de alguma maneira, esse acesso, né, ele nos toca, ele nos afeta. Né? Eu vou usar a palavra afecção, que é uma palavra do Deleuze que eu gosto muito, né? Quer dizer, a gente só guarda aquilo que nos afeta. Né? Então, nesse mundo de imagens dispersos, nesse caldeirão, nesse caldo cultural que a gente vive também, a gente pesca algumas coisas que nos mobiliza e isso pode influenciar ou não o nosso trabalho. Ou seja, isso eu não quero, isso eu estou distante. Ou seja, isso está perto, isso está próximo demais. Então, eu considero muito essa questão do que nos afeta. Né? E de como isso se projeta dentro de nós e dentro de nós para fora, né? Para fora, para o que a gente vê, para o que a gente olha, o que vê, o que nos vê, como é que eu falei, né? O que nos olha, né? O que a gente vê e o que nos olha, como diz o Didi Uber, né? Eu tinha feito algum tempo atrás uma oficina que chama Fotografar para Quê?
Então, eu acho que hoje temos uma... todo mundo fotografa, tem uma produção, mas a minha pergunta que eu quis discutir com as pessoas que fizeram isso: você fotografa para quê? Então, tem toda essa questão da mídia, mas, na verdade, o que fica, entendeu? O que vai permanecer dessa produção que eu me pergunto, não é? Como você... Porque, voltando lá, já que a gente está falando desse arco da fotografia, que vai desde o Fotoaí de 78, que são preocupações bastante na época, essa questão da memória foi muito divulgada. Desenvolveu em mim, eu acho que em todos nós nessa época, essa questão da fotografia como memória muito forte, né? Então, eu tinha essas preocupações, tipo, está fotografando agora com filme color, essas fotos vão desaparecer mais rápido, como é que você mantém um arquivo? Porque a fotografia, só abrindo um parênteses, para mim, ela tem essa questão fantástica, mas ela também, eu estou sentindo agora, tem um peso, né, porque tem arquivo, tem material, tem equipamento, e você, com o tempo, e quanto você produzia muito legal, mas como é que você vai fazer com essa produção? Como é que você vai organizar essa produção? Eu estou cansado de ver vários arquivos sendo dispersos aqui na Bahia, perdidos, entendeu? Agora você tem essa produção flutuante na mídia, né? Ela vai pela mídia, ela se expande na mídia e ela acaba na mídia. Então, ela vai interferir, mas vai interferir até que ponto e como que você vai produzir algo que passe o tempo, que seja, sabe, que não... É essa a pergunta, né? São várias ideias, várias produções, mas porque eu ainda, agora, que eu não sei pela produção, mas eu aí sou bastante, acho que para mim eu ainda continuo, que eu estava dizendo lá no meu itinerário, quando eu deixei a Bahia Tursa, e quando você perguntou para desenvolver um trabalho meu, que eu achava mais autoral e tudo, foi através do livro, né? Então, eu ainda gosto da questão tátil do livro, entendeu? Ou da fotografia ampliada em papel. Eu ainda acho que isso não é questão de importância, é o que me dá o sentido da fotografia. Então, eu realmente não sei. Sei que isso está interferindo, sei que está interferindo na fotografia, com a inteligência artificial, com tudo, mas não sei no suporte final como é que isso vai acontecer e disso que vai ficar. Posso dar um palpite? Por favor. Bom, foram juntando vários assuntos, eu sou muito prolixo, então eu vou tentar resumir muito. Eu acho que seria interessante a gente trabalhar com um conceito que aquele francês André Rouillet botou na mesa, que é a arte do fotógrafo e a foto do artista, né? Então, a foto do artista, ela às vezes não tem as qualidades que tem a arte do fotógrafo, mas ela tem uma dose de subjetividade muito maior, que é o que faz o artista, né? Então, por exemplo, a Nádia estava falando, você estava falando das fotos das máscaras, elas são importantíssimas, elas têm várias camadas, elas são esteticamente muito bem construídas e elas têm várias camadas de sentido que inserem elas num contexto mais amplo, até em níveis antropológicos, históricos e sociais. Então, essa é a arte do fotógrafo, não é? Quando a gente vai para Mário Cravo Neto, que foi citado aqui, a gente está completamente dentro da arte da foto do artista. Quer dizer, ele
ele interpreta a realidade da maneira que ele quer, na cabeça dele, em boa parte do seu trabalho, claro, não em todo o trabalho, que é a mesma coisa que faz Vicky Muniz e outros. Né? Aí, isso também, como é que se diz assim, é determinante nesse negócio de regional e global, porque a arte do fotógrafo ela é eminentemente regional, a menos quando o fotógrafo sai andando por aí, entendeu? Quando ele é um fotógrafo de guerra que está em qualquer lugar, é um fotógrafo de uma grande revista que anda pelo Brasil, mas isso é uma exceção. O fotógrafo trabalha onde ele está, né? Então, a fotografia regional ela é muito mais de conteúdo do que de estética, né? A fotografia, a arte do fotógrafo, a estética é eminentemente global, porque o pessoal está antenado de forma global. Mas aí eu também queria colocar mais uma coisa na jogada, que, bom, eu faço festival, né? Como você fez, Aristide. Lá, a sua experiência é de 79 até, sei lá, 11 anos, 10 anos, enfim. Eu acho, também participei do movimento das agências, como você, Aristide, também. Então, eu acho que cada conjuntura, vamos dizer assim, socioeconômica, sem pilhéria, mas cada conjuntura, cada configuração do momento exige e constrói instrumentos próprios. Por que nós fizemos a agência? Porque sem agência a gente não rompia o monopólio dos releases visuais da ditadura e das pautas patronais. A gente tinha que criar um instrumento. Por que a gente criou as Semanas da Fotografia e todos esses colóquios e todas essas coisas? Porque a gente precisava criar arenas de troca. Não é? Agora, você estava falando uma coisa muito importante, que aflige a todos nós. Nós estamos perdendo a tal da bendita memória. As coisas estão se destruindo, estão se perdendo. Nenhum fotógrafo pode conservar. Eu parei de fotografar há pelo menos 10 anos para ver se eu faço alguma coisa com os 20 mil negativos que eu tenho. Eu tenho 15 mil negativos de povos indígenas e trabalhei 500 fotos. É uma vergonha, né? Isso vai se perder, e o meu, o seu e tudo. Então, nós hoje estamos criando novos instrumentos. É aí que entra a tal fototeca, né? A gente já tem uma lei de fototeca aqui no Rio de Janeiro, uma fototeca estadual, e a rede está discutindo. Tem um grupo de trabalho para a fototeca. E eu acho que os fotógrafos têm que, da mesma maneira que os fotógrafos se reuniram, né, para tornar operacional o instrumento das agências independentes, da mesma maneira como a gente se mobilizou para fazer os festivais e outros fóruns, a gente tem que se mobilizar, e a gente está se mobilizando, para fazer a fototeca. Esse material tem que ir, de alguma maneira, para algum lugar. E o Estado tem que admitir isso, da mesma maneira que um dia admitiu ter biblioteca há 500 anos atrás, e há 100 anos atrás admitiu ter uma cinemateca. E a gente está atrasadíssimo de não ter uma fototeca, sabe? Então, era isso que eu queria colocar aqui na roda. Perfeito. Obrigado, Milton. Isso realmente é uma coisa muito importante, né? A falta de memória se atinge documentos escritos, os documentos visuais, fotográficos também sofrem ainda mais terrivelmente com isso. E o desaparecimento deles, como Aristide estava falando, é algo que acontece permanentemente. A cada dia que passa, um laboratório de fotografia desaparece, a cada dia que passa, o acervo de um jornal desaparece, e isso a gente está vendo se repetir por todo o Brasil. Então, a política de criação das fototecas, né, que passa, num primeiro lugar, por uma política realmente no sentido mais estrito, né, pela criação dessas instituições, é fundamental, mas também passa por uma política ainda mais ampla, né, e com mais capilaridade, que é para pensar de que maneira essas fototecas de fato podem existir e de que maneira elas podem atuar
dentro desse campo visual tão grande que a gente vive dentro dessa iconosfera. É um papel que está sendo feito por algumas cidades e alguns estados do Brasil, do qual Milton eu sei que faz parte, está atuando lá no Rio de Janeiro, mas é algo que ainda está engatinhando, a gente ainda tem que fazer muita coisa sobre isso. Mas aí eu queria acrescentar rapidão que todos esses movimentos, eles irradiam alguma coisa, né? Quando a gente fez o movimento das agências, isso irradiou para muitos fotógrafos do festival. A Fototeca irradia, então ela vai criando outras possibilidades, inclusive de pequenas cidades do interior, se reunirem e se fazer projeto de recuperação de álbum de família. E aí tem uma outra coisa também que eu queria aproveitar e falar logo, que é para, como é que se diz assim, falar tudo de uma vez. O Aristides estava falando do livro. Graças a ele, a gente tem muito do trabalho dele preservado. Graças a ele, a gente tem uma amostragem, né? Um panorama das máscaras da Bahia definitivamente registrado. Agora, tem uma coisa. Todo o trabalho do fotógrafo é amplo e todo o trabalho de edição é restritivo. E o trabalho de edição, ele responde a uma demanda imediata. Quando o Aristides edita o trabalho dele para o livro, ele está editando para o livro. Mas 10 anos depois, 15 anos depois, o historiador pode pegar aquele conjunto de fotos e descobrir no segundo plano, no terceiro plano, numa máscara que não estava tão bonita, tão bem iluminada, uma pista de pesquisa e tudo mais. Então, não é só o livro, é aquele material bruto que deu como resultado o livro que tem que ser preservado também. Obrigado. Nós fizemos uma reunião da rede de produtores culturais para discutir justamente isso, né? Várias ideias foram postas de cada estado, por exemplo, se mobilizar, né? Ou um autor, um fotógrafo ou um pesquisador ser responsável para organizar os acervos, né? Individuais e os acervos daquele estado, porque, veja, o Brasil é um continente, a gente tem do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai conhecer tudo que está por detrás, tudo que está encoberto? É um esforço que tinha que ter uma política de Estado para começar, como o Milton bem falou, né? Não somente biblioteca, mas fototeca, porque o que também está aqui nesse celularzinho aqui, né, que eu estou mostrando, né, pode acabar de uma hora para outra. Porque, assim, como é que Aristides pode organizar, não sei quantos negativos ele tem das máscaras, qual é a quantidade, né, desse acervo, como é que ele pode organizar isso diante de uma produção que já dura 50 anos? É impossível, né? Tem que contar com a ajuda de alguém, eu acho. Também acho. O Iatan Canabrava gostaria de fazer uma pergunta ou um comentário. Por favor, Iatan. Aristides, faz tempo que eu não te vejo. Um grande abraço. Grande abraço, Iatan. Em primeiro lugar, lembrar é parte do início, do meio e do fim do nosso trabalho, né? Eu lembrei que o Aristides me levou para uma casa onde tinha num terreiro de candomblé e eu produzi lá uma imagem, Aristides, que mudou minha percepção de muita coisa. Será que eu consigo mandá-la no chat? Deixa eu ver aqui. Se não, eu te mando daqui a pouco, Aristides, tê-la aí. E outra coisa, essa questão da memória, eu estava lendo um longo estudo que está sendo feito em muitos lugares do mundo
sobre que foi detonado agora nessa loucura do Trump e outras mais que a gente tem vivido. Pois bem, tem um montão de gente documentando da onde surgiu o Vale do Silício, estado norte-americano. Por que a China está dando um bypass hoje? Estado chinês. Ou seja, sem o Estado não há nada que se faça na forma que precisamos. E o Estado brasileiro foi desmontado, né? Então, acho que a ordem agora é: não podemos querer. Eu virei empreendedor, nunca quis pegar nada do Estado, mas isso não existe, né? O Steve Jobs, pega a história dele, até ele fazer algum dinheiro, a IBM tinha inventado tudo que ele fez 10 anos antes, né? Os caras, quando a plataforma estava pronta, ligaram o foda-se. Não é assim, né, gente? Então, olha o trabalho que a Ângela e a Nádia fizeram, foi o quê? Basicamente, o Estado, né? Quando eu fiz centenas de projetos aqui via Lei Rouanet, era um Estado capenga, mas ainda era o Estado. Ou seja, ou temos essa clareza ou não vamos a lugar nenhum. Há que cobrar até conseguirmos de novo que o Estado brasileiro lute pelas suas utopias. Muito bom, Iatan, o que você falou. Muito bom. Bom te ver, Iatan, te ouvir também. Muito bom te ver, Iatan. Sempre lúcido. Não, sempre lúcido, não. muito bom. Estamos juntos, para variar. É isso mesmo, a gente precisa de uma política de Estado, como foi a Funarte, por isso que a gente conseguiu fazer tanta coisa. Verdade. Então vamos lá, vamos encher a Maria Marighella de porrada e de dinheiro. Gente, já estamos encerrando, a gente se alongou um pouco mais hoje por conta daquela invasão. Nada contra fotos de nu, nada contra fotos de relacionamento homoafetivos, desde que fossem bem fotografados, né? Que não foi Houve isso, é? Foi sim, Rita. Foi uma loucura, hein, rapaz? Você não sabe o que perdeu. Não, gente, o que foi? Hackearam a conferência. Sim. Rasputin tem que explicar isso aí, Aristide. Já disse que não fui eu. Não, que apareceu nas imagens lá do fotógrafo. Não, eu não. As imagens não são minhas, não tem nada a ver com isso. Toda essa gravação, que a gente está chamando essas gravações de conversas à beira do cais, por conta de uma pequena ironia aqui soteropolitana, né, quando falam a respeito de conversas à beira do cais. O Alejandro está pedindo para fechar os microfones, que está dando muito eco. Talvez o André Mota de Lima possa falar um pouquinho melhor dessa expressão depois. Mas nós vamos deixar todas elas gravadas, vai estar no colóquio, dentro lá da página do Instagram do colóquio. Já temos lá a entrevista de semana passada com Rogério Reis, e teremos outras em breve, e todas as pessoas podem assistir. Eu peço para que Nádia, Celinha, digam suas últimas palavras, e vou deixar o encerramento contigo, Aristides. Por favor, Nádia.
Posso falar uma coisa antes Pode, claro, Célia. Pode, claro. Bom, eu sou suspeita para falar, né, do papel e da importância da atuação de Aristídeis na década de 70, 80, 90, como um grande líder, né? E como ele sempre foi uma pessoa extremamente visionária, né, em relação a todos esses fluxos, a esses processos. E é muito bonito ver ele aqui de novo falando com a gente, né, retomando. E queria fazer um link com isso que a Tan e várias pessoas comentaram, que é essa questão da ausência das políticas públicas, né, de um projeto de Estado. Eu agora trabalhando dentro de um museu, né, do Estado da Bahia, e eu vejo que não existe um projeto, não existe uma proposta, né? Então, e a importância da presença também da sociedade civil. Como Nádia falou, já existiu, né, um projeto como o Infoto e toda a realização e a prova cabal, né, da potência que é quando existe um projeto público, quando existe uma política pública e quando existem recursos para realizar essa política também, né? Então, eu, por exemplo, eu sou testemunha. Projetos tem muitos, ideias tem muitas, mas você não tem recurso, não tem continuidade, não tem costura entre uma proposta e outra. Realmente é uma coisa muito grave tudo isso que está acontecendo, e os anos e as décadas passando, né, e a nossa memória sendo ameaçada, né, porque existe um limite para a preservação que já está, esse limite já ultrapassou em alguns casos e estão sendo ultrapassados em outros. Então, eu acho fundamental a nossa participação como sociedade civil. Acho que alguns estados estão conseguindo avançar com essa discussão e com a proposta das fototecas, e acho que a gente aqui na Bahia também deveria se unir a esse processo que está acontecendo nacionalmente para a gente batalhar um espaço para a gente. Eu acho que precisamos trazer esse assunto aqui para a roda da Bahia, né? Por favor, então, Nádia, para a gente encerrar, diga suas últimas palavras, por favor, não as derradeiras, é claro. Não, é porque o André está passando aqui o PowerPoint do Aristides, que não deu tempo de passar, e aí o André talvez pudesse passar rapidinho, só para poder ter uma visão do todo, ou fica muito difícil? Não, vamos lá. Então, a gente perdeu um bom tempo com os nossos momentos eróticos mais cedo. Né? Bem melhor, né? As preliminares. Aristides, eu não entendi. Era isso que está... Que lindo, Aristides, maravilhoso. Está vendo que maravilha? Pode passar. Era disso que eu estava falando, da conjunção, da narrativa visual, no começo da minha fala. E esse projeto que fizemos durante a pandemia, foi no negativismo bolsonarista, o rastro aí do Aristides, a memória, o lugar de memória, um rastro de relâmpago, que fala da efemeridade, que fala da transitoriedade das coisas, que fala da vida e morte, que fala do corpo desnudado, através do desenho, através da radiografia. Olha aí o homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, o daguerreótipo. A Aristides estava doente nessa época, fez uma pequena cirurgia, né, Tid? E aí, esse alento de sobrevivência emergiu, aflorou, sobretudo, nesse trabalho, né? Sim. Boa. Aqui. Aí,
Primeiro filme que eu fiz, negativo, preto e branco. Esse aqui, a primeira foto, de Joana. Um trechinho. Aristides, desce uma para baixo. Quem que está pilotando? Queria ver de cima de novo. André, Acima dessa. Acima dessa, acima dessa. Isso aí. O que é isso, Aristides? Isso é lindo. isso aqui, durante a pandemia, eu fiquei mais em casa também. Quer dizer, eu tive uma época acompanhando Joana no hospital, depois vim para casa. Mas aqui, tinha um muro aqui na porta de casa. É aquela história, né? Eu vou desvendar o mistério, mas tem uma senhora minha que todo dia descia com um cachorro e jogava um alpiste, alguma coisa para esses pássaros. Eles desciam para comer e na hora que eles voavam, eu fotografei. Essa parede, na verdade, eu fiz é uma parede que eu carreguei um pouco mais nas cores, entendeu? Para dar esse tom. Maravilhoso mesmo. Muito bom, hein? Celinha, você queria acrescentar alguma coisa? Por favor. Eu queria só trazer uma palavra de alento. Olha aí, Tig, essa foto, lembra? Lembro. Foi uma das primeiras, né? Foi que eu fiz no encontro da FUNAT em Belém. É um painel de Belém. Eu acho que eu estava fazendo até uma oficina com Roselino. E saí e fiz isso no fim da tarde. Foi de lá, do encontro da Semana de Fotografia de Belém. Tá. Eu só queria, assim, trazer uma palavra de alento ao ver aqui, eu ter aqui esse encontro, ver concretizado esse trabalho de 50 anos, ao ver e ao saber dos 15 mil negativos do Milton Guran sobre os índios, ao pensar nos fóruns latino-americanos, que também deu tantos frutos, e coordenados por Iatan Canabrava, nosso amigo querido, ao ver também o trabalho da Bel, da Célia, do Mauro Trindade, na universidade, de todos que estão aqui. Eu acho que eu sou pessimista por um lado, mas, por outro lado, eu tenho esperança. Esperança aí junto de vocês. Obrigado, Nádia. Celinha. Linda, né? Desde a voz até as palavras, o jeito com que ela se refere. Muito legal, muito obrigada, Nádia, muito obrigada a todos. Adorei estar com vocês. E ao meu amigo, que ele não é só seu amigo, não, viu, Nádia? É meu também. Ao meu querido amigo Aristides, parabéns pela sua trajetória e por você sempre me abraçar nos seus projetos. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aristides, por favor. Eu quero duas coisas. Uma delas, eu não sei se Célia ou mesmo Mal sabe, que agora no colóquio eu vou estar falando num encontro de editorial falando sobre o livro No Rastro de Relâmpago. A exposição dos produtos editoriais abre junto com a exposição no dia 28, salvo engano, né? Isso. Então, eu vou estar falando especificamente do livro que eu fiz com Nádia, com a Ângela, que é No Rastro de Relâmpago, esse que foi mais recente. Que eu estou também com um projeto de 50 anos de fotografia, já tenho o PRONAC aprovado, já estou batalhando também. É um projeto que eu estou fazendo com a Academia de Letras da Bahia. Então, é um livro que vão ter as minhas fotos e alguns escritores, poetas também vão ter aí um caminho livre para falar o que quiserem, não sobre as fotos específicas, mas para construir poemas, para construir narrativas. Então, é um projeto que está agora na minha
cabeça que estou batalhando para realizar. Espero fazer isso ainda esse ano. Então, só resta agradecer vocês todos, né? E espero que a gente se encontre mais vezes e presencialmente. Saudade de vocês todos, que eu sei que eu não vejo há muito tempo. E um grande abraço para todos. Milton, Iatan, a Isabel, Nádia, eu também não vejo há muito tempo. Mauro, que eu estou me aproximando para ser mais agora. E agradeço as pessoas todas que conseguiram chegar aqui. Obrigado. Eu agradeço a presença de todos vocês, em especial, naturalmente, de Nádia e Celinha, que participaram, pesquisaram, conviveram com Aristídeos e forneceram tantas boas informações aqui para a gente. Em especial, claro, de Aristídeos, que deflagrou e proporcionou esse encontro de tantas pessoas interessantes, como artistas, como fotógrafos, como pensadores da fotografia e da cultura brasileira. Graças a você é que isso tudo também aconteceu, Aristídeos. Nosso muito obrigado. Um grande abraço a todos, eu espero vê-los na próxima quinta-feira, quando deve estar conosco, se tudo der certo. É sempre um pouco incerto esses encontros, né? O Edgar Chacriabá, para falar um pouquinho a respeito do trabalho dele. Aqui se encerra essas conversas à beira do cais, dentro das atividades um pouco anteriores, mas fazendo parte do Colóquio de Fotografia da Bahia. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até semana que vem. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Prazer revê-los. Um cheiro grande para vocês. Delícia! Delícia participar, ver vocês todos. Ô, Cariri famoso! Vem para cá, E a Tambezinho, meu amor querido. Beijos a todos. Beijos a todos.